Vamos continuar nosso aprendizado de TypeScript. Nesta aula nós vamos aprender como definir, aplicar um tipo para uma variável, tá? Então vamos começar aqui voltando ao nosso exemplo .js. Vamos aprender como adicionar o tipo e definir o tipo para o compilador aqui saber que mensagem deve ser uma string. Por exemplo, antes de fazer isso, no JavaScript aqui, a gente tem que mudar o arquivo. Olha aqui, tome cuidado que quando você está escrevendo TypeScript, para você não escrever o seu código no .js, esse é o código gerado. Então, eu não posso escrever aqui, não devo escrever aqui. Eu vou fechar e vou escrever no .ts, tá? Então, cuidado com isso. Escreva no .ts, não no .js. Então, vamos continuar. Então, temos uma variável mensagem aqui que tem uma string olá mundo. Se for normal assim em JavaScript, eu posso fazer o seguinte. Eu posso atribuir um novo valor à variável mensagem, que seja um valor de tipo número, number. Isso é perfeitamente legal no JavaScript. Se eu for aqui no terminal e compilar de novo com tsc, exemplo.ts, não há nenhum erro. Olha o que aconteceu. Tipo 48 não pode ser atribuído ao tipo string. Não é atribuído. Então, se fosse JavaScript normal, isso não teria problema, né? Mas estamos usando TypeScript. Então, TypeScript a gente definiu a variável como um string inicialmente. E aí você decidiu mudar o valor, o tipo. Isso não dá, né? Então, ele encontrou um erro, tá? Porque 48 não é uma string. Então, na verdade, aqui ele checou os tipos implicitamente. Mas agora vamos aprender como adicionar o tipo de maneira explícita. É só adicionar depois do nome da variável os dois pontos e o tipo. Nesse caso é o tipo string. Essa variável chamada mensagem tem que armazenar o valor tipo string, tá? Que é o certo aqui. Se eu salvar aqui, rodar de novo, ainda tem um erro, né? Porque 48 não é string. Mas se eu mudar esse para uma string, não vai ter mais problema, né? Sem problemas, nenhum erro. Gerou o arquivo .js, tá? Outra coisa aqui, para você saber. Vou deletar o arquivo .js, que é o que foi gerado, e vou reverter isso para 48 como um number, tá? Você sabe que vai dar problema aqui, porque mensagem é uma string e você usou 48, que é um number. Então são tipos diferentes. Se eu tentar compilar isso, obviamente tem um erro, né? Encontrou um erro. Mas, olha aqui, o arquivo exemplo.js foi gerado. Então, embora que tenha erro do compilador, ele ainda vai gerar os arquivos .js. Então, tome cuidado com esse exemplo, tá? Arquivos gerados não significa que não teve nenhum problema, nesse caso. Então, vamos continuar. De volta ao .ts, aqui o .ts, tá? Então, temos que consertar isso, não podemos atribuir um número à mensagem. Então, tem que ser outra string, né? Agora vamos ver como é que a gente define um número. Vamos botar um número para a idade, por exemplo. Tem o valor 35. Sem problemas assim, mas como é que adiciona a anotação do tipo? Nesse caso é o tipo number. Então você vai usar os dois pontos, number, tá? Depois do nome da variável, adiciona dois pontos, number. Aí eu adiciono esse espaço, é por estilo, mas não precisa, tá? É o meu estilo. Sem problemas, tá? Espaço ou não, dá no mesmo. Então vamos ver o que é que foi gerado. Então foi gerado, deixa eu botar do outro lado. Então está aqui no lado esquerdo o arquivo .ts, do lado direito o arquivo .js que foi gerado. Então ele criou a mensagem usando var, olá mundo. Depois setou a mensagem para outra string, criou a idade 35. E você nota que todas as anotações de tipo não aparecem no arquivo gerado. Porque no JavaScript normal não tem tipos, né? Anotação de tipo.
não precisa, né? Isso é só na parte do TypeScript, que ele vai checar o compilador para ver os tipos, assim por diante. Depois disso, ele gera o arquivo JavaScript sem as anotações do TypeScript. Por isso que vai rodar, funcionar sem problemas em qualquer navegador, né? Ou no servidor do Node.js. Tá? Então vamos aprender outro tipo. No arquivo.ts, a gente aprendeu string, number, temos também booleano, tá? True ou false. Como é que faz o booleano? Por exemplo, let o sistema está rodando ou não? Está rodando sim, true. Como é que faz a anotação aqui? Você põe boolean, tá? Dessa maneira aqui. Note que tem um an, não é só bool, tá? É boolean. Dessa maneira, tá? Então não se esqueça de escrever o nome todo. Então vai ser um valor booleano que eu posso mudar para false se eu quiser. Vamos lá rodar o compilador TSC no terminal, sem problemas, tá? Aqui o arquivo gerado rodando true, rodando false, não tem mais anotação de boolean, tá? O que aconteceria se eu tivesse mudado o rodando para uma string com um nome false? Não é mais booleano, né? O que é que vai dar? Então deu erro. Tipo, aspas, false, não pode ser atribuído ao tipo booleano, tá? Então isso não é permitido porque rodando o valor booleano, tipo booleano, variável de tipo booleano, que não pode armazenar valores do tipo string. O valor string não é booleano nesse caso. Tá certo? Então por essa aula só e até a próxima. Tchau!